Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo, né? Vou nem falar diretamente como aula que eu tenho falado em vídeos anteriores. Vou falar de uma palestra, né? De mais um conteúdo de geografia, tá bom? Quero deixar meu abraço a todos aí que já se inscreveram novamente. No finalzinho do vídeo, como sempre eu tenho cobrado, compartilha com seus familiares, com seus colegas, tá bom? Que a gente agradece. Deixa seu joinha, deixa seu like aí, que isso aí vai fortalecendo o nosso canal, ok? Um abraço a todos. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre a economia do Brasil colonial. É um materialzinho simples, né? Coisa que é para o terceiro colegial ou para o sétimo ano, tá? Só para dar um auxílio, ok? Para a gente falar um pouquinho sobre a economia do Brasil colonial, eu preciso falar ou, entre aspas, corrigir uma palavra que muita gente, né, ouve falar. O Brasil foi colonizado. E na verdade a gente sabe que o nosso país, a América, não foi colonizada, ela foi invadida, né? Então houve uma invasão dos nossos antepassados europeus. Por que invadido? Porque aqui já habitavam os nativos, né? Uma grande quantidade de povos que falavam vários tipos de línguas diferentes. Então significa que o Brasil não foi colonizado, ele foi invadido literalmente, né? E assim a nossa história ela começa com coisas que não seriam boas, né? Que até hoje infelizmente a gente arrasta esse processo de invasão, não posso dizer em processo de colonização. Lógico, nos livros falam, né? Brasil, colonização do Brasil, da América, América do Norte, América Central, América do Sul, tá? Economia do Brasil colonial. Para a gente começar a falar, é importante que a gente precisa saber quando, né? Finalzinho do século XV, tá? Século XV que começa a partir de 1401. Esses tempos aí eu estava até explicando para os meus alunos do sétimo ano sobre a diferença do século, né? Porque falam, oh, professor, século XV é a partir de 1500, 1501, não é? Na verdade, século XV é a partir de 1401. Então, no finalzinho do século XV até o século XIX, nosso país, né, colônia se tornando país, teve vários elementos da economia que iria fortalecer a nossa sociedade, né, que deveríamos ser um país de primeiro mundo, um país de economia sólida, mas infelizmente, desde esse período que nós arrastamos problema político, social, econômico, cultural, né? Preconceitos, por exemplo, está relacionado ao cultural e etc. Ok? No início de tudo, o pau-brasil, lá na Mata Atlântica, né, foi a principal economia do nosso país. Do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, toda a faixa litorânea era Mata Atlântica. E a partir daí, os colonizadores eles começaram a extrair o pau-brasil, utilizando-se da mão de obra escrava indígena, na qual os próprios índios não se adaptaram a esse trabalho, sendo assim, milhares deles foram mortos, né? Milhares, que é o que nós podemos chamar de genocídio, tá? Então, o pau-brasil foi a primeira economia do nosso país colonial, que foi extraído na Mata Atlântica, que atualmente, dos biomas do nosso país, eu acho que eu devo ter falado já em outro vídeo, é um dos que mais tem sido destruído, a Mata Atlântica, né? Além da extração do pau-brasil, o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, do desenvolvimento de grandes cidades, como as que estão, né, próximo do litoral na Mata Atlântica, São Paulo, Rio de Janeiro e outros, tá? Então, primeira economia, Brasil colonial, pau-brasil, tá? Isso na região que seria a Mata Atlântica, seguido pela produção de cana-de-açúcar lá do Nordeste. E se não me escapa da memória, era uma produção de grande produção, tá? Grande produção por quê? Porque boa parte dessa produção era literalmente produzido não para o consumo daqui, né? Como as colônias não podiam consumir os produtos, mas sim para mandar para os países da Europa, tá? E essa produção estava relacionada justamente, boa parte, aos holandeses. Mas o que acontece? Com a vinda das pessoas das Ilhas dos Açores, lá em Portugal, que poucos livros de história ou geografia contam, né, que eram os degredados. Quem eram os degredados, professor Dário? Professor Dário, eu queria entender um pouco mais sobre os degredados. Os degredados literalmente foram as pessoas que foram banidas lá de Portugal, lá das Ilhas dos Açores. Quem eram? Criminosos,
prostitutas, homossexuais, né? Vamos dizer assim, criminosos, ladrão e outras coisas, tá? Então essas pessoas vieram para cá, por meio dos portugueses, e muitos deles foram para a região do Nordeste que já estava produzindo a cana-de-açúcar, tá? Produzindo a cana-de-açúcar. Então, os holandeses foram expulsos e os colonizadores degradados foram expandindo sua atividade, tá? Sendo isso uma população que não tinha prestígio lá para a Europa, né, lá para Portugal, Ilha dos Açores, que supostamente em alguns lugares eram considerados presídios, eles foram colonizando nosso país. Então até hoje nós brasileiros herdamos problema do processo de colonização, tá? Tem um vídeo aí do juiz Moro, ele fala que o problema da população do Brasil é ser oportunista. Infelizmente é. Por quê? Porque são herança do processo de colonização dessa sociedade aqui, ó, degradados, das pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade portuguesa, tá? Sendo assim, hoje nós temos um alto grau de problema na política, né? Problema que eu me refiro é corrupção, desvio de dinheiro, é uma coisa que não cabe entrar em mérito agora. Só sabemos que nós deveríamos ser país de primeiro mundo, não somos. Por quê? Porque herdamos processo disso aqui. Que se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, seríamos igual o país Estados Unidos e Canadá, né? Hoje país de primeiro mundo, país rico, país desenvolvido. Mas infelizmente nós herdamos até hoje culturalmente os problemas dessa sociedade que não tinha valor para os portugueses, tá? Mas isso é outro assunto, ok? Então o primeiro elemento foi o pau-brasil, seguido pela produção da cana-de-açúcar lá no Nordeste, isso no litoral, tá? E o interior produzia também já a pecuária bovina, que servia de alimentação para quem trabalhava nos engenhos do litoral do Nordeste, né? E inclusive essa pecuária ela se deu nas margens do rio São Francisco, que alguns livros falam que foi chamado de Rio dos Currais, né? De Rio dos Currais por quê? Porque era lá que produzia gado em grande quantidade para abastecer o mercado consumidor daqui da produção e dos países da Europa, né? Especificamente Portugal, ok? Além do cacau no sul da Bahia, que até hoje produz, o fumo, que era o tabaco, algodão, tudo isso se dava no interior dos estados do Nordeste, ok? Houve um período em que houve um declínio, então começou a se produzir ou explorar a borracha e as drogas do sertão lá na região norte, tá? O que eram as drogas do sertão? Alguns alunos falam, nossa, droga, professor. Na verdade, as drogas do sertão, da região norte, eram as especiarias, né? Cravo, canela, pimenta do reino, ervas medicinais, urucum e etc. Tá? Droga do sertão, esse nome foi dado pelo processo de colonização, mas coisas tiradas da floresta, além da borracha, né? Que foi utilizada e ainda muitos seringueiros ainda hoje utilizam-se muito da borracha, principalmente para fazer calçados e etc. Ok? Já no Sudeste, houve o processo da mineração e do café. Tá? A mineração e o café que foram dois elementos que alavancaram a economia do nosso país para que nosso país se tornasse um país de indústria, mesmo que fosse, ou como indústria filial. Tá? Filial essa que foram com o capital adquirido no Sudeste pela mineração e pelo café, que os fazendeiros, né, finalzinho do século XX, finalzinho do século XIX para início do século XX, começaram a converter o capital adquirido do café em indústria, né, chamado de processo de substituição dos importados, ok? Então só para a gente entender um pouquinho sobre isso aqui. Todavia que, para que isso acontecesse, muitas coisas aconteceram, muitas mortes aconteceram, dos índios principalmente, dos negros que vieram trabalhar como escravos, tá? Como assim dos índios, dos escravos, professor? Primeiro, os colonizadores quando chegaram, eles começaram a explorar os nativos, tá? A usá-los como escravos. Quem faziam isso? Os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Existiam três tipos de bandeirismo, né? Os desbravadores, que tinham por objetivo adentrar o território brasileiro, os mineradores e os aprisionadores, ou seja, os que
capturavam os índios e utilizavam eles como escravos e vendiam. Então, muitos deles não se adaptavam a esse processo de escravização, certo? Além do processo de abusos sexuais dos europeus com as índias. Até porque não vieram mulheres da Europa durante esse período, né? No processo de início de colonização. Só vieram homens. Então eles começaram a ter filhos com as índias, que foi a partir daí que começou a miscigenação da população do nosso país, tá? As mulheres índias foram abusadas sexualmente pelos bandeirantes. Inclusive tem alguns livros que contam que alguns bandeirantes tinham vários filhos, 20, 30 ou até mais filhos com essas índias. Inclusive eles acabavam tendo apoio dos chefes indígenas porque apresentavam esse desenvolvimento na tribo, tá? Coisa que não era boa, é claro, né? Como os índios não se adaptaram a esse processo de escravização, eles foram lá para a África, supostamente comprar negro, supostamente porque isso aí é só ideologia, né? Na verdade eles eram capturados, eram tirados do seio da família e trazidos para o Brasil como escravos. Vinha um navio com 1.500 negros, chegavam aqui 200, 300 mortos, além dos que eles já haviam jogado dentro do mar, depois de morrido, certo? Então as pessoas morriam, por ser negra, eles acreditavam que não tinha valor nenhum e jogavam no mar, tá? Então, os nativos não se adaptaram ao processo de escravização, os negros foram trazidos, né? Aí houve mais mistura do branco, homem branco, com negras. Aí branco com índio, branco com negro, negro com índio, branca com índios, e assim a mistura, a miscigenação, né? Que é os cafuzos, os mamelucos, os amarelos e etc. Tá? Então nós temos aí uma miscigenação muito grande de pessoas e tudo isso aconteceu dentro do período de colonização. Tá? Os negros que viviam literalmente totalmente destruídos, eles eram maltratados e não tinham valor nenhum para a sociedade branca, né? É tanto que esse processo de colonização caracteriza que os negros não tinham alma, então eles tinham que ser escravizados. Os negros viviam em péssimas condições lá na África, então eles tinham que ser escravizados, e etc. Ou seja, nós, né, que fazemos parte de uma sociedade hoje, atual, ainda hoje arrastamos o problema da colonização. Por quê? Porque há um processo muito grande de, vamos dizer assim, de preconceito sobre negro, preconceito sobre nordestino, preconceito sobre homossexuais, preconceito por várias coisas. Por quê? Porque são tudo herança do processo de colonização, tá? Outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse período, o nosso país passou por duas capitais, né? Por ter a economia se desenvolvido lá no Nordeste com a produção da cana-de-açúcar, a nossa primeira capital foi Salvador, tá? Depois que a cana teve seu declínio, a capital veio já no século XX para Rio de Janeiro, né? E até o meados do século XX, 1960, no capítulo da memória, 1966, deixa de ser Salvador, deixa de ser Rio de Janeiro para ir para Brasília. Então, houve muita coisa de mudança em nosso país durante esse período. Sendo assim, o nosso país foi tomando contornos diferentes. Lógico, também não posso deixar de falar do Tratado de Tordesilhas. O que foi isso? Um acordo criado entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola com a divisão das terras que seria supostamente território brasileiro, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras da América, ok? Uma outra coisa também, as estâncias, né, que eram as fazendas criadoras de gado lá no sul do Brasil, que produzia gado especificamente para alimentar a população que extraía os minérios, né, aqui no Sudeste, né? Inclusive nesse período ficou chamado o período dos muares. Por que os muares? Porque era no lombo dos burros que eles levavam os minérios lá para o sul e traziam a carne salgada, conhecida como charque, né? Tanto que tem uma cidade chamada Charqueada no sul do Brasil, né? Que foi justamente derivado disso aí. Eles salgavam a carne, né? Nesse período não tinha como conservar a carne, salgava, colocava as especiarias, né, que vinha lá da região do Amazonas, e traziam para o Sudeste para alimentar essa população. Sendo assim, o nosso país, né, foi tomando os contornos que a gente conhece e
fazendo com que o país se tornasse esse país de grande dimensão. Outra coisa, durante o período em que vieram os bandeirantes para adentrar o território, minerar, aprisionar os nativos, vieram também os jesuítas. Quem eram eles? Os padres católicos que tinham por objetivo, além de catequizar os nativos, protegê-los contra os bandeirantes, né? A ideologia da Igreja Católica, é lógico, não estou fazendo apologia a nenhum tipo de religião, mas a Igreja Católica tinha por objetivo trazer os jesuítas para catequizar os índios. Os índios, né, de religiões diferentes, entre aspas, religiões que eu me refiro, eles tinham crenças, né? Tinham, ainda hoje tem, acreditavam em deuses, né? Deus da floresta, o espírito da floresta, da lua, do sol, da terra, da água, etc. Então, para tirar essa ideologia dos nativos, os jesuítas vieram junto durante o processo de colonização para catequizar, trazer a catequese de Jesus lá da Europa para os nativos, ok? Joia? Então deixa aí um like, deixa aí o seu curte, compartilha com seus amiguinhos. É um vídeo simples aí, apenas de quase 16 minutos, que eu acredito que vai dar um auxílio aí a muita gente, ok? E a partir daí, a gente depois pode falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo em próximos vídeos. Obrigado!